A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Hoje em dia é um privilégio, amém? Se você tem forças para sair da tua casa e estar na casa do Senhor, você é um privilegiado, amém? E sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas 2, no versículo 8. A palavra diz assim, ó. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. No 9 e 10 agora. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Aleluias! Feche os teus olhos. Pai querido, aí está a tua palavra. Pai, fala conosco, Deus. Nós buscamos, ansiamos pela tua presença, nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ser inundados pela tua presença, que cada um que ouvir esta palavra nesta noite possa ser transformado, possa ser tocado pelo teu Espírito, possa viver as coisas novas que o Senhor tem a realizar na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então essas boas novas que os anjos estavam dizendo lá para os pastores, o que era? Essa boa nova era o nascimento de Jesus. Eis que o Salvador tinha nascido. O nascimento do Salvador. Só que tudo bem, nasceu o Salvador, o prometido, né? Uhul! Ele é o nosso prometido, Jesus nasceu. Legal. Mas e agora? Jesus nasceu para você? Ele morreu por você? Ressuscitou para que estivesse à direita do Pai, para que você pudesse ter vida e vida em abundância? Então por que você continua desta forma? Porque as lutas ainda te abalam? Porque existem coisas que te tiram do eixo? Por quê? Aí é você quem pode dizer, porque quantas vezes você não se sente sozinho? Né? Talvez no slide vai estar quantas vezes você ainda se sente. A palavra sozinho, esqueceu de vir, quis ficar sozinho. Mas quantas vezes você ainda se sente sozinho? Quantas vezes você olha para um problema e fala, poxa, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu quero te dizer que Jesus nasceu. Ele foi prometido, viria o Consolador, né? Aquele que iria nos salvar, e ele nasceu. Que legal. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ok, ele nasceu. E o povo daquela época já sabia da promessa do Messias, né? Então todos eles disseram, legal, nasceu. Mas eles não sabiam o que fazer. Eis que então lá em Lucas 2, no versículo 15, a palavra diz assim, ó. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Quer dizer, vamos lá. Se eles estão falando que tem uma boa nova e será para todo mundo, poxa, vamos lá dar uma olhada. E eles foram até lá. Você tem buscado no Senhor aquilo que Ele tem preparado para você? Quantas promessas o Senhor já não te fez, você não fez isso, olha, eu quero ir lá, ver se é verdade, eu quero ir lá conferir se essa promessa vai acontecer, eu quero ir até o Senhor e bater na porta para ver se Ele tem isso para mim mesmo, você fez isso? É tempo de fazer, é hora de fazer, amém? Deus deixou tudo preparado, resgate e salvação. Está tudo preparado, irmãos. Para mim e para você, está tudo preparado. Mas olha lá em Lucas 2, no 13 e 14, a palavra diz assim, ó. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Eu não poderia falar de graça, de favor, diante dos homens, sem falar da graça de Deus, do favor de Deus. Jesus foi o favor que Deus enviou para nós. Apesar da graça, do favor imerecido, do Espírito que estava aqui na terra desde o princípio de tudo,
Apesar de Deus falar com o homem face a face, apesar dele dizer, olha, vou enviar o meu filho e ele vai ser a salvação de todos eles, Deus ainda se cuidou dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes. Os céus já sabiam do favor de Deus, que Deus nos fizera. Então os anjos se reuniram e disseram, poxa, se os homens soubessem o favor que Deus tem feito por eles neste momento, também glorificariam. Você tem glorificado ao Senhor? Se você tem perdido as oportunidades de falar no nome dEle, de glorificar a Ele, é tempo de não mais perder. É tempo de entender que se você não clamar, as pedras clamarão. É tempo de entender que se você não glorificar, os anjos vão clamar, vão glorificar. Não perca a oportunidade que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos reconhecer e glorificar a Deus todos os dias. Não dá, irmãos, para a gente viver sem glorificar o Senhor. Não dá para a gente andar a esmo e achando que as coisas acontecem porque, eu tropecei aqui, achei um dinheiro. Não dá para a gente achar que as coisas acontecem aleatoriamente. Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer isso? Fala para o irmão que está do seu lado, aí para você que está em casa, fala para quem está do seu lado, fala, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluias. Agora no Lucas 2, do versículo 25 ao 29, a palavra diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó Deus soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Deus te prometeu algo, irmãos? Nós sabemos que muitos morreram sem viver a promessa. Aqueles que morreram no deserto e de repente não conseguiram chegar até a terra prometida. Mas se o Senhor falou para você que você não vai morrer antes de viver aquilo que Ele te prometeu, você não vai morrer. Foi prometido para Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Só que uma coisa aqui você precisa se atentar. Ele e o Espírito Santo estavam ali, lado a lado. Quando ele escutou a promessa do Senhor, com certeza ele disse, Senhor, eu quero vivê-la. E correu atrás dela e se atentou, e eis que quando o Espírito Santo falava, ele já estava aqui, de ouvido atento, dizendo, Senhor, eu quero viver, eu quero ver o Cristo do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo não deixa de trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que Ele tem falado com você a cada dia. O que eu não posso dizer com toda certeza é se você tem dado ouvidos a Ele. Você tem escutado a voz dEle? Tem escutado a voz do Espírito Santo? Isso é, se o Espírito de Deus habita em vós. Agora, o que você tem feito quando você escuta a voz do Senhor? A palavra vai dizer então que ele escutou a voz e ele foi até o templo, onde o menino Jesus ia ser apresentado, onde os pais iam fazer o que a lei mandava. Quando o Espírito Santo fala com você, você vai para onde ele te direciona? Você toma a atitude que ele pede para você tomar? Eu vou falar aqui um testemunho de um irmão, sem contar o testemunho dele, mas o legal é que um amigo nosso, que a gente estava conversando sobre ele, eu e o pastor Fabrício, e aí, aquilo que a gente estava conversando sobre ele, meio indignados com a situação, ele estava orando ao Senhor e eis que aconteceu. Acho que ele vai contar o testemunho, não sei nem se eu posso falar. Mas ele orou para o Senhor para acontecer uma determinada situação, orou por um determinado valor, mas na hora dele ganhar o 10, ele disse, não, eu vou pedir um pouquinho menos. Só que Deus fala alguma coisa e não cumpre? Deus é filho do homem para que minta, quer dizer, é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Acaso ele prometeu e não cumprirá?
Nós precisamos nos atentar nisso. Então aquilo que ele tinha proposto diante do Senhor foi a oferta que lhe foi dada. Mas você vai escutar esse testemunho ainda. E nós precisamos entender isso, que quando nós escutamos a voz do Espírito, nós precisamos obedecer. Mesmo que as nossas condições humanas possam nos dizer ao contrário. Mesmo que a gente possa olhar a situação e falar, mas Senhor, se eu conseguir dessa forma eu vou perder. Perca obedecendo. Que na verdade você sempre vai ganhar. Amém? Glória a Deus. E eu quero dizer que você vai viver as promessas que Deus te fez. Não tem como não viver, irmãos. Não tem como. Agora, lá em Lucas 2, no versículo 40, a palavra diz assim, ó, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus ia crescendo, como nós. Você lembra de quando você era criança? Arteiro e tudo mais, né? Aquele que não obedecia em nada. Mas se você for ler a palavra, Jesus obedecia, viu? Mesmo sabendo que ele tinha que cumprir, mesmo tendo consciência de quem ele era, ele obedecia aos pais. Amém? Só que existe uma forma de crescer fortalecido. E qual seria essa forma de crescer fortalecido? Lá em Provérbios 3:1 a palavra diz assim, ó, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Sabe o que falta às vezes? A gente colocar em prática aquilo que a gente conhece. Porque às vezes a gente guarda a palavra no coração, nós sabemos o que a palavra diz, mas nós achamos assim, a palavra é só a palavra, não é um direcionamento para a minha vida. Nós achamos que a palavra é simplesmente vinda de um livro, e não do Espírito de Deus, do Deus vivo, que deixou um manual de vida para nós. Teve um irmão que perguntou para mim assim, pastor, você acredita em tudo que a Bíblia diz? Porque eu não acredito em tudo assim, não. Eu falei, mas que coisa que é essa, irmão? Eu falei, primeiro, se a Bíblia for só um livro histórico, é a história de tudo aquilo que aconteceu. Então, é verdade. Então, por que você não crê na história? Né? Quer dizer, então, que os portugueses colonizaram o Brasil. Obrigado, gente. Colonizaram o Brasil, a história diz isso e tudo mais. Isso eu não acredito, os livros dizem, mas foi mentira. Né? Agora, uma coisa é certa, que a Bíblia diz que nós podemos fazer, é questionar aquilo que está sendo dito através da Bíblia. Né? Não a palavra, mas a revelação que é dada, isso eu posso questionar. O profeta que está dizendo, eu posso, peraí, deixa eu olhar na palavra para ver se é isso mesmo. Não é verdade? Mas a história em si, você não pode questionar, então não tem por que você não crer em tudo, em 100% do que a Bíblia te diz. Amém? Já tirei mais uma dúvida aqui para você. Agora, Jesus crescia e se fortalecia, mas, independente de tudo o que ouviram sobre ele, isso os pais, tá? Independente de qualquer coisa, não sei se você prestou atenção no que nós lemos, nos versículos aí que nós já passamos. Eles não deixaram de seguir a lei e fazer o que a palavra mandava, todos os ensinamentos que eles tinham. Então, no 8º dia, tinha que ir lá apresentar o menino, tinha que, se fosse menino ou homem, tinha que circuncidar. Eles cumpriram isso. Para achar graça, precisamos cumprir a palavra. Está ficando difícil, irmão? Está recebendo afronta? Algumas coisas não têm dado certo? Vamos colocar na balança, vamos nos questionar. Nós temos colocado em prática a palavra que nós temos recebido? Nós temos culto terça, quinta e domingo. Não dá tempo nem de você ficar sem palavra para o seu caminhar de cada dia a dia. Você tem uma devocional diária, para que você possa saber o que Deus quer falar com você naquele dia. E talvez possa não ser 100% para você, mas alguma coisa Deus vai te pegar e falar, tá vendo esse caminhozinho aqui? Essa vírgula que você colocou, apaga, que não tem mais vírgula, filho, é seguir direto. Amém? Agora, e o que é graça, né? Vamos ao significado das palavras. Graça no hebraico quer dizer bondade, caridade, elegância, benevolência, aceitação, compaixão, misericórdia.
É. No hebraico, isso no original. Agora, no Aurélio, no português, o que quer dizer graça? Olha lá. Favor que se dá ou se recebe. Dom da salvação dado por Deus. Que maravilha. Agora, nós temos alguns exemplos de graça, de favor que dá e se recebe. Amém? Lá em Jó 42:10, a palavra diz assim, ó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Foi consolado com ouro, com prata, após orar por eles. Quem é que quer ser consolado com ouro e com prata? Oh, glória a Deus! Então você está precisando orar por alguém, irmãos. São princípios bíblicos que a gente precisa colocar em prática. Quer ser consolado com ouro e com prata? Ore por alguém. Não é o tamanho da tua luta, é o tamanho do teu Deus. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Então começa a apresentar a vida do seu irmão, começa a ser um intercessor, começa a buscar no Senhor, começa a querer viver aquilo que Deus tem preparado para você, começa a colocar seu ministério em prática. Amém? Glória a Deus. Agora lá em Daniel 1, 8 e 9, a palavra diz assim, ó, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E depois fez com que o homem fosse bondoso, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel permaneceu fiel e recebeu o favor dos homens. Vai pegando aí, irmão. Porque primeiro era orar, depois era permanecer fiel. E aí, quando o calo aperta, será que a gente precisa dar o golpe? Será que a gente precisa se dar bem a qualquer custo? Será que quando a carne grita, eu posso dar vazão? Às vezes nós precisamos nos fortalecer no Senhor e permanecer fiéis, irmãos. Eu estou dizendo às vezes para não te constranger, para dizer sempre. Nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador. Nós vamos errar, nós vamos fazer escolhas erradas, mas não dá para fazer isso conscientemente. E quando a gente faz e a consciência já bate a porta e fala, ei, o que você está fazendo? Peça perdão na mesma hora, irmãos. Amém? Glória a Deus. Lá em Gênesis 39:4, a palavra diz assim, ó. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então José é aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos. Só que Potifar olhou para ele e viu que em tudo aquilo que ele colocava as mãos, prosperava. Tudo aquilo que o cara colocava as mãos dava certo. Ele falou, opa, eu não vou perder essa oportunidade. Tem um segredo espiritual aqui para a sua vida, irmãos. Porque o medo, o mundo tem olhado para você desta forma. O mundo quer o que você tem. O mundo quer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque o Senhor tem cuidado de você, tem enviado o Espírito para te ensinar acerca de todas as coisas. O Senhor tem cuidado de você todos os dias, tem te direcionado através de uma palavra. Só que você não tem dado valor para que o Senhor te deu. Você não tem utilizado as armas espirituais que o Senhor tem te dado todos os dias para te fazer crescer e onde você colocar as mãos, dar certo. É tempo de começar a usar. É tempo de ir adiante. Não dá mais para perder tempo. Vira para o irmão que está do seu lado aí. Você que está em casa. Fala aí para o seu marido e para a tua esposa. Não dá mais para perder tempo. Amém? Glória a Deus. Agora, isso acontece quando as pessoas veem Deus na sua vida. A questão é, o que você tem mostrado? Tem uma frase que eu sempre falo, né? A grande questão é... E o pastor Narciso fica dando risada de mim, porque eu uso muito isso. Mas essa é a grande questão.
Porque às vezes nós não precisamos mostrar nada. As pessoas chegam em nós e falam, nossa, tem alguma coisa diferente em você, né? Só para... Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Só para te dar um exemplo, eu estava conversando também com o pastor Fabrício, porque ele foi trabalhar comigo alguns dias e a gente conversou muito. E eu trabalhando, estava contando para ele de cada situação que eu estava encontrando, atendendo aí as casas locadas pela imobiliária e tal, e cada coisa que eu falei, Jesus, só o Senhor para me dar graça. Sabe, aí você escutar de um proprietário e falar, meu, o Cláudio é muito bom naquilo que ele faz, manda ele que ele resolve. Falou, oh, glória a Deus. Mal sabia ele que eu não sei nada. Eu chego lá e o Espírito fala, vai ali naquele canto, eu olho e falo, é aqui, e resolve o problema. Né? É uma coisa, e eu contando para ele, para o pastor Fabrício, ele falou, meu, só Deus que faz isso. Eu falei, puxa, cara, eu nem pensei nisso, eu já estava achando que eu era bom. Brincadeira. Só Deus que faz isso, gente, é só Deus. É só Deus que nos direciona, tá difícil? Para 5 minutinhos. Para na sua correria. Bebe uma água. Fala, Senhor, vem comigo, convida ele. Convida ele para ir com você, irmão. Convida ele, leia a palavra, ora. Ah, mas pastor, eu não tenho força para orar. Quanto tempo você consegue orar? 1 minuto, tá bom. O primeiro dia vai ser 1 minuto. O segundo dia vai ser 2. O terceiro dia vai ser 5. O quarto dia vai ser 10. Daqui 1 mês você está orando 2 horas e está achando pouco. Aí como Daniel, você começa a orar 3 vezes ao dia. Daqui a pouco você já quer fazer 24 horas de oração. E aí você vai embora. Mas você precisa iniciar, irmão. Amém? Olha só. Lá em Gênesis 39, 21. A palavra diz assim, ó, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Isso é o mesmo José. Ele estava preso. Vou falar de novo. Preso. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Preso. E eu quero dizer que, mesmo na prisão, mesmo com seus problemas, mesmo com aquilo que você tem dificuldade, mesmo aquilo que você não tem encontrado saída, mesmo às vezes você se achando sozinho, mesmo às vezes você falando, Senhor, o que eu vou fazer agora? O nosso Deus não te abandona. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E fez com que o carcereiro tivesse simpatia dele. O menino sonhador, amado de seu pai e de Deus. Quem é você, irmãos? Mas eu quero te dizer, se você não sabe, você é um amado do Senhor. Amém? Mesmo na prisão, Deus era com ele, irmão. Não tem jeito, se Deus era com ele, ele é com você, independente da situação. Não adianta você achar que só porque eu estou no fundo do poço, Deus não está comigo. Teve um outro dia que eu ministrei louvor aqui, foi um dia de tempestade, Deus tinha me falado sobre tempestade. Porque quando a gente fala, Pedro foi lá andar sobre as águas, né, tal, e Jesus falou, vem comigo, e a tempestade começou, a tempestade também estava para Jesus. Jesus não poderia se sentir incomodado e falar, peraí, tempestade, eu estou aqui, para. Por ele mesmo? Poderia. Mas o próprio Deus entende que as nossas vidas vão ser dessa forma, tempestade, altos e baixos, e tudo mais. A questão é, ele estava lá. A questão é, ele está com você todos os dias. Amém? Olha só, lá em Esther 5, no versículo 3, a palavra diz assim, ó, e o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do meu reino, será dado a você. Sabe o que aconteceu para chegar a esse ponto? Então ela soube de uma notícia de morte. Ela falou, vixe, e agora? Junta o povo aí e vamos jejuar. Irmãos, olha só, presta atenção. Não dá, é orar, é estar na presença de Deus, é fazer aquilo que Deus manda, é escutar a voz do Espírito, é pedir para que o povo se reúna, para que o Senhor ordene a bênção e a vida, é jejuar todo mundo junto para que haja uma resposta dessa. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Após um jejum, mudou a sentença de morte.
Qual é a sentença? É morte, não tem mais jeito? Vai jejuar, irmão. Pega o segredo espiritual para a tua vida, vai jejuar. Não tem saída, poxa, e agora? A porta não abre de jeito nenhum, vai jejuar, irmão. Existe uma semelhança entre cada uma dessas histórias, né? Foi o que eu disse aqui. Então, um orou, o outro escutou a voz do Espírito, o outro andava com Deus, a outra jejuou. O que você tem feito para receber o favor dos homens? Porque não sei se você percebeu que Deus era com eles e tudo mais, mas eles receberam o favor dos homens. Não sei se você percebeu, mas um carcereiro falou, pode tomar conta de todos os presos aí. A outro rei falou, o que você quer, minha filha? Pode pegar metade do meu reino. O cara falou para Daniel, ó, é com você. Falou para José, toma aí, toma conta de tudo. O que está faltando você tomar posição? O que está faltando você fazer para que o coração daquele que está com a sua promessa nas mãos possa ser inclinado para você? Orar, jejuar, andar com Deus, buscar mais, escutar a voz do Espírito. O que está faltando? Vamos embora colocar em prática. Vamos embora comigo? Ontem eu falei para alguns irmãos, gente, eu estou com vontade de ir no monte, acho que eu vou no monte hoje, meia-noite eu vou estar lá. Vamos embora? Aí o irmão falou para mim, tá chovendo, pastor, mudou o tempo. Mudou o tempo. Né, Fábio? Mudou o tempo. Falei, irmão, você é feito de açúcar? Sou feito de açúcar não, vamos qualquer hora agora também. Brincadeira, Fábio. Fábio é um amigo que Deus me deu. Mas, gente, e aí, o que você tem feito? Se deu uma vontade dessa em você, vai para cima. Talvez seja o Espírito Santo querendo te despertar. É hora de despertar, irmãos. Não dá para a gente querer que Deus faça tudo e a nossa parte. Ele só quer que você dê um passinho, ele pega assim e transforma tudo ao seu redor. Quer receber graça diante dos homens? Existem duas formas, tá? A primeira é pagando. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Porque ontem eu estou trabalhando fixo na casa de um rapaz, reformando a casa dele, a bispa até foi lá ver, lá, a gente quebrou a casa do cara quase toda para refazer, e aí muito trabalho para fazer. Só que eu tenho algumas outras coisas que eu preciso atender, algumas pessoas que eu já atendi, aí você precisa voltar lá. Então ontem eu tirei o dia para fazer isso. E atender uma outra cliente. E aí até convidei o pastor Fabrício para ir comigo e tal. Aí de manhã fui, atendi um rapaz que eu precisava atender, voltei para pegar o pastor Fabrício. Na hora que eu estava indo, a moça falou, hoje não vai dar. E a bispa no caminho falou para mim, pastor, dá para ministrar lá a palavra amanhã? Eu falei, dá, beleza. Como é que está o seu tempo? A bispa perguntou. E eu quase que eu falei, não tenho tempo, mas dá, claro que dá. Você perdeu a oportunidade, né, bispa? E aí, meu Deus, já preparou tudo. Já pegou, já deu tempo, fez cancelar um dos trabalhos. Tá, eu falei, Deus é maravilhoso, né? Aí a gente foi, comeu junto, eu e o pastor conversamos bastante, tudo mais. E aí voltei para casa, deu tempo de ficar à tarde em casa. E aí preparar a palavra, orar, tal, ler a Bíblia. Deu 6 horas da tarde, me liga uma moça. Meu, você precisa me socorrer agora, por favor. Aí me mandou um vídeo da lâmpada do cara escorrendo água assim, na casa. Falei, beleza, vamos embora. Já tinha preparado a palavra, já tinha orado. Falei, Deus é maravilhoso. Não deixa a gente perder nada, irmãos. Ele não deixa a gente perder nada. Amém? Então eu saí de casa 6 horas. Fui lá, atendi, vi o que tinha acontecido, tal, resolvi. Beleza. Só que esse favor que eu fui fazer para ela, foi pagando. Então existem duas formas. Uma é pagando e a segunda, servindo ao Senhor. Não tem como. Quer receber favor dos homens? Ou é pagando, porque é o seguinte, se você não orou, se você não buscou, se você não falou com o Espírito, se você não ouviu da voz do Espírito, e de repente você recebe o favor de alguém, você vai falar, Deus maravilhoso. Irmão, você não está nessa bola toda com Deus não, né? Quer dizer que você dá as costas e Deus vem e te pega, vem cá, por favor, é isso?
Então você pode esperar que esse cara uma hora vai bater na tua porta para cobrar esse favor aí. Ou financeiramente, ou lembra que eu te ajudei, pois estou precisando de uma ajuda agora. Simplesmente uma troca. Mas quando vem da parte do Senhor, é aquele favor que te salva, é aquele favor que te ergue, é aquele favor que te aproxima de Deus, é aquele favor que não te deixa confundido. Amém? Agora, servindo a Deus, mas como? Depois da palavra toda aí, você pode me dizer como? Servindo a Deus como? Coloca aí o próximo slide. Obedecendo a palavra. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito de receber o favor dos homens ou o favor de Deus sem obedecer a palavra, sem conhecer a palavra, sem se aproximar de Deus. A palavra diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos começar a viver isso. Porque quantas vezes a gente entende, mas quantas vezes a gente não está igual aquele irmão, eu acredito na Bíblia, mas não, tem coisa que não dá para acreditar, né? Até quando a gente vai ficar nessa no raso? Nos atelhos, nos joelhos, nos lombos. Eu quero ir mergulhar na presença de Deus. Amém? Agora, o que acontece conosco hoje em dia também acontecia com eles. Vamos rapidinho, que o meu tempo está acabando. Lucas 2, do 41 ao 43, a palavra diz assim, ó. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para as festas da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, isso Jesus, eles subiram à festa, conforme de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Eles esqueceram de Jesus. Sabe por que às vezes a gente não recebe favor de ninguém, nem de Deus? A gente se esquece dele. A gente festeja, recebi uma grande bênção, uma vitória, começa a festejar, volta para a casa da festa e esqueci de Jesus. Esqueci quem proporciona a festa para mim. A gente se esquece. Jesus era amado? Sim. Jesus foi aquele dado por Deus, avisado antes, avisado à mãe, avisado ao pai. Jesus era aquele prometido a uma nação, a uma civilização, ao mundo. Jesus era querido? Sim. Mas em um momento de desatenção, nos distanciamos de Deus e nem percebemos. Aí você vai falar, onde Deus está? Deus está a uma oração de distância. Eu não sei quem disse isso, mas achei essa frase maravilhosa. Amém? Para a gente finalizar, Lucas 2, do 49 ao 50, a palavra diz assim, ó. Ele perguntou, por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Quantas vezes também não entendemos os propósitos de Deus? Lá em Lucas 2, 52, a palavra diz assim, ó, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus sempre obedeceu e nos mostra ainda hoje que é possível obedecer. Você vai ter graça diante dos homens, irmãos. Você vai viver todos os seus sonhos e realizações, desde que obedeça a palavra. Amém? A hashtag dessa palavra é sem palavra, sem graça. Então, sem palavra, sem favor, sem palavra, não dá para viver. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar com você. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Deus é fiel, amém? Feche os teus olhos.